Eu trouxe uma palavra no domingo retrasado, falando a respeito de Cristo edificando a sua igreja sobre a rocha. E esta rocha não tinha a ver com uma pessoa, era sobre ele mesmo. E ele falou para Pedro: Pedro, isso que você entendeu, o Pai te revelou. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E Jesus não estava falando que edificaria a igreja sobre um homem, sobre Pedro, mas edificaria a igreja sobre uma pedra. Então ali naquela passagem de Mateus 16, Pedro é Petrus, uma pedra facilmente movida. Mas quando Cristo fala edificarei sobre esta pedra, ele está falando sobre Petra, que é uma pedra que não pode ser removida. E nós falamos sobre isso domingo retrasado. Se você não pôde estar, vá no nosso site reviverfloripa.com.br e escute essa palavra. E eu quero trazer hoje uma palavra com o título Eu vim para que tenham vida. E a igreja está fundamentada sobre esta rocha, e Cristo está edificando a igreja sobre esta rocha, que não pode ser movida do lugar. Então nós estamos em um lugar, aonde estamos em segurança, irmãos. Não seremos confundidos, não seremos iludidos, não seremos enganados, não seremos removidos, estamos em algo seguro. Quem pode dar glória a Deus por isso? Porque nós estamos sobre uma pedra que não pode ser movida. Você não está colocando a sua fé sobre a denominação Reviver. Você está colocando a sua fé sobre Cristo, que é a rocha da nossa salvação. E aí, nosso fundamento passa a ser Ele. E precisamos entender que estamos fundamentados sobre Ele, e que Ele tem uma variedade de características, e uma delas é a vida. E Ele disse em João 17,4 que tudo está consumado. Então Ele fez uma obra completa, e nós estamos fundamentados sobre a obra completa de Cristo. Então repete isso: estou fundamentado sobre a obra completa de Cristo. Cristo fez todas as coisas. E essa característica desta obra que Ele fez é a vida que Ele veio nos dar. Vamos para João capítulo 10, no versículo 1. E ele está falando assim, do 1 ao 11. João capítulo 10, de 1 ao 11. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não conhecem e reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles, como sempre, não compreenderam o que estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente.
em algumas outras traduções é vida em abundância. E Cristo continua dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, neste texto a gente entende que precisamos entrar pela porta, temos o ladrão e temos o bom pastor. Vamos entender um pouquinho mais a respeito da porta. Vamos a Mateus capítulo 7, porque Jesus disse que Ele é a porta, correto? Isso Ele disse em João, mas em Mateus capítulo 7, Ele vai dizendo mais a respeito da porta, que você conhece. Mateus 7, capítulo 13 e 14, está dizendo assim, olha o que Jesus fala: entrem pela porta estreita. Quem é a porta? Quem é a porta, irmãos? Então ele está falando aqui: entrem pela porta estreita. Jesus é estreito. Isso é maravilhoso demais. Será que tem alguma bênção a gente morar no bairro estreito ou não? Deve ter, né? Porque quem já mora no estreito já está no meio caminho andado. Não, estou brincando. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, infelizmente. Versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que a encontram. Nós encontramos a porta e estamos acertando por essa porta. Mesmo que seja estreito, mesmo que seja apertado, nós entramos por essa porta. E não importa se vai ficar mais estreito, se vai ficar mais apertado, nós entramos por uma porta e recebemos vida porque entramos por essa porta. E quando encontramos vida, não importa se está apertado, se está estreito, se está difícil, continuamos nessa porta e não procuramos uma mais larga. Amém, queridos? Glória a Deus. Então Jesus disse em João 10, 9: Ele é a porta, eu sou a porta. Não existe outro caminho, irmãos, para que a gente participe da vida de Deus, a não ser entrando por essa porta. E esta vida em abundância não é uma vida de riqueza material. Muitos pregadores pegam esse texto e inventam uma boa história e falam que a vida em abundância é a vida material, a vida boa. Não. Jesus está falando a respeito de vida em abundância, vida plena. E se os bens materiais podem dar plenitude de vida para nós, toda a palavra de Deus é uma mentira, porque nenhum bem material, por melhor, por maior, por mais abundante que você tenha, traz vida plena. Traz certa alegria, traz certo conforto, mas não traz vida plena. Então, a vida em abundância é essa vida que o Pai nos concede em nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus, porque entramos por essa porta. A vida em abundância está no Espírito. Então fale assim: a vida em abundância está no meu espírito. E esta vida, ela não está sendo dada aos poucos ou em doses. Ela foi dada por Deus totalmente, integralmente e completamente. Você perdeu uma excelente oportunidade de dar um glória a Deus. Mas eu vou repetir porque talvez vocês estão desconectados. Quem sabe, se conecte. Esta vida que Deus nos deu em nosso espírito, ela não está sendo dada por Deus em doses, aos poucos. Ela foi dada totalmente, integralmente, completamente. Por isso ele diz:
você já é abençoado, porque se você está em Cristo, você já tem toda a sorte de bênçãos. Se bênção é alguma coisa, você está entendendo bênção como algo errado, porque Deus não nos abençoa com coisas, Deus nos abençoa com alguém, e esse alguém é Cristo. E se você entrou por essa porta que é Ele, você recebeu vida no seu espírito, e não uma vida em gotas. Cada domingo que você vem, Deus te dá mais um pouquinho de vida. Plink, plink, plink. Não. Esta vida não é dada em doses, essa vida não é dada aos poucos, essa vida foi dada totalmente. Já temos toda a vida de Deus em toda a sua plenitude em nosso espírito. Que coisa é essa? O grande problema é que a gente não sabe usufruí-la. O grande problema é que a gente não valoriza o que temos. O grande problema é que a gente não conhece a vida de Deus em nós. E o grande problema é que a gente não conhece as bênçãos em Cristo. Esse é o grande problema. Por isso temos que aprender, temos que entender, temos que conhecer quem nós somos em Cristo. Porque se você não conhece, a tendência para ser um religioso é muito grande. Então vamos para 2 Pedro, no capítulo 1. No versículo 1 ao 11. Veja bem. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo, diga tudo de novo, tudo de novo. Nos deu tudo. Se falta para você, para mim não falta. Se a palavra diz que Ele nos deu tudo, não fique querendo um acréscimo para que você seja feliz. Não fique esperando uma bênção exterior para que você entenda e fale, agora eu vou amar a Deus, agora eu vou firmar com Deus. Não. Deus já te deu tudo. E nós precisamos entender e aprender o que é este tudo. O que tem a ver este tudo? Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Veja, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Quando você entrou por essa porta chamada Cristo, você recebeu uma natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, irmãos, empenhe-se para acrescentar à sua fé. Veja, empenhe-se para entender e ver acrescentado em você, na sua fé, a virtude, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, vamos parar aqui, olha para mim, já existem essas qualidades na sua vida? Sim ou não? Sim, já existe, porque essas qualidades fazem parte da natureza divina. E se você entrou por essa porta e recebeu vida em abundância, esta vida que você recebeu, ela está no seu espírito. O Espírito Santo habitando no seu espírito já tem todas essas coisas. O que nós precisamos fazer agora é
crescer nessa vida. Veja, no versículo 8, porque se essas qualidades existirem, já existem, no seu espírito, pelo Espírito Santo, quem habita em você, já existe, e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, ou seja, se alguém não entrou pela porta, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que texto maravilhoso. Esta vida, irmãos, em abundância, não tem a ver com a alegria, com a felicidade, que pode vir com as coisas dando certo na sua vida. Por mais que a gente fique alegre quando compra algo, quando adquire algo, quando vende algo, quando tem uma boa comissão, quando as coisas dão certo, quando a gente casa, quando a gente passa na faculdade, quando a gente tem um filho, quando o filho cresce, as coisas vão dando certo, isso vai trazendo certa alegria, certa felicidade, mas a vida de Deus não está baseada naquilo que é externo, mas naquilo que é interno. Por isso, se você ficar esperando e ficar orando, ó Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Ele vai fazer de tudo para que você entenda que Ele já te abençoou. E que você precisa crescer nesta vida que Ele já te deu, para que com sabedoria, com graça, você vá administrando o seu derredor, para que as coisas estejam indo bem, à medida que Cristo vá sendo manifestado na sua vida, à medida que esta vida vai fluindo, o seu marido, a sua esposa vai sendo atingido, à medida que esta vida de Deus em você vai fluindo, os seus filhos serão abençoados, os amigos serão abençoados, porque a grande bênção de Deus é que Ele depositou em você algo para que transborde para a vida de outros. Vocês estão entendendo, irmãos? E muitas vezes a gente fica chateado, fica deprimido, fica angustiado, porque acha que Deus não está nos abençoando. Quando é que Deus vai me abençoar? Deus já abençoou. Deus não vai te abençoar mais, Ele já te abençoou. Peça para Deus: Senhor, me ajuda a entender essa bênção que o Senhor já me deu. Me ajuda a crescer nesta vida que o Senhor já colocou em mim. E esta vida crescendo, você vai vendo a natureza divina que está em você vindo à tona. E quando a natureza divina vem à tona, a natureza terrena, ela não aparece. E o que nós mais precisamos, irmãos? É de ver a natureza terrena desaparecendo. Porque o que traz problema, angústia, é a natureza terrena. A natureza divina já está totalmente plena do poder de Deus, da graça de Deus, do conhecimento de Deus, da autoridade de Deus, da bênção, da riqueza, da alegria, da paz. Está tudo nessa natureza divina que Ele já nos concedeu, porque nós entramos pela porta. E não importa se ela é estreita, se ela é apertada, não importa se tem dias que é difícil, se não é, entramos por essa porta e recebemos vida, e vida em abundância, irmãos. Mas eu não estou vendo essa vida, pastor, ao meu redor. Ela não está ao seu redor, ela está dentro. Ah, mas está tudo dando errado ao meu exterior. Não importa. Comece a crescer nesta vida que Ele já te deu, e você vai ver tanta sabedoria, tanta graça, tanta palavra fluindo através de você para influenciar o seu derredor, para influenciar primeiro sua alma, para que depois você possa influenciar os demais. Porque o que está perdido é a alma das pessoas.
Então o homem foi gerado por Deus, a sua imagem e semelhança, o homem foi degenerado pelo pecado, e o homem foi regenerado pelo Espírito que Deus fez habitar em nós por meio de Cristo. E em 1 Pedro 1,23, aí onde você estava, um pouquinho mais para trás, está dizendo isso: agora que vocês purificaram a sua vida, 1,23, vocês foram regenerados. Eu estava lendo 1,22, 1 Pedro 1,23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Veja, irmãos, nós fomos regenerados, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da onde? Da palavra de Deus, que é viva e que é permanente. Vamos para Deuteronômio capítulo 8, no versículo 3. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Moisés vai falando para o povo, e ele diz ao povo de Israel: assim Deus os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Irmãos, Cristo é a palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso, irmãos? O maná que veio do céu, o verdadeiro maná, Jesus fala: sou eu. Então, o que a gente pode entender, queridos? Que esta vida que está em nós, ela é ativada sempre quando estamos escutando uma palavra que sai da boca de Cristo. Quando alimentamos essa natureza divina com este maná que veio do céu. Porque natureza se alimenta. Natureza se alimenta. Você não tem conseguido vencer o pecado porque você tem alimentado a sua natureza terrena. Se você é nascido de novo e não consegue vencer o pecado, existe essa falha, que você não entendeu que você está alimentando sua natureza terrena. Você não corta o que está te fazendo pecar, porque você está amando o pecado. E mesmo que você nasceu de novo e tenha um entendimento, pode estar preso pelo pecado, porque mesmo que tenha a natureza divina, ela está aprisionada. E aí muitas vezes você fica escravo do pecado, sendo alguém que já foi liberto do poder do pecado. É aquele elefante que é preso por uma cordinha de nada. Já viram isso no circo? Eles prendem o elefante com uma corda que a gente fala: como que esse bicho desse tamanho pode ficar preso com algo frágil desse jeito? Assim é o pecado na vida de quem nasceu de novo. Assim é a natureza terrena na vida de quem nasceu de novo. É como se estivesse prendendo um elefante por algo muito frágil. Então nós temos que entender qual natureza nós devemos alimentar. Porque se Deus já nos deu tudo, agora o que importa é eu ver que esta vida em mim vai crescendo e ela vai sendo ativada por essa palavra de Cristo, por esse maná que veio do céu, porque nós estamos entendendo que não é de pão que vive o homem, mas é de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta foi uma frase que Jesus usou contra Satanás quando estava tentado. Satanás falou: transforma essas pedras em pães.
Jesus não queria saber em comer, Jesus queria saber da palavra que saía da boca de Deus. E tantas vezes nós queremos que nossas necessidades sejam supridas, e a gente reclama com Deus que Deus não tem nos abençoado, porque nossas necessidades básicas muitas vezes não têm sido supridas. Ah, porque falta isso, porque falta aquilo. Irmãos, eu nunca vi um mendigo aqui morrer de fome. Você já viu aquele mendigo que você sempre encontra ele na rua morrer de fome? Ah, morreu, tadinho, de quê? De fome. Nunca vi, irmão. Você já viu? Pode ser que você não tenha picanha na sua mesa, mas você tem batata com farofa. E sabe qual que é o nosso problema? A gente achar que Deus vai sustentar nossos luxos. Deus não sustenta seu luxo. Nunca vai sustentar. Se você quer ter luxo, trabalhe para isso, seja um bom administrador e comece a usufruir das coisas boas da vida. Mas trabalhe. Então não fique pensando que Deus está bravo com você. Ah, por que isso não está dando certo, aquilo outro. Veja se você está comendo de uma palavra que está saindo direto da boca de Deus. Porque se você nasceu de novo e está insatisfeito com Deus, ou está pensando que tem um vazio dentro de você, é porque você não tem esperado e não tem se alimentado de uma palavra que sai da boca do Senhor. Porque a palavra que sai da boca do Senhor põe ordem no seu casamento, põe ordem na sua vida, põe ordem na sua casa, põe ordem nas suas finanças, põe ordem em todas as coisas. É a palavra que sai da boca de Deus é que põe ordem naqueles que nasceram de novo, irmãos. Não é o cartão de crédito que põe ordem nas nossas finanças. É a palavra que sai da boca de Deus. Qual a palavra que saiu da boca de Deus? Cristo, o Filho. Por isso em Hebreus capítulo 1 ele fala muitas vezes, Deus nos falou pelos profetas aos antepassados, mas agora nos falou pelo Filho. Quanto nós estamos de fato buscando conhecer o Filho, interessados em conhecer essa bênção que já está em nós, aprender com Ele, porque eu digo a você, se Cristo está fluindo através da sua vida, nesta vida em abundância, você vai ter sabedoria para resolver seus problemas. Vai. Impossível que você não tenha sabedoria para resolver seus problemas. Se você quer resolver os seus problemas através da sua mente carnal, mente humana, pode até dar certo. Mas eu te garanto, todas as vezes que você buscar uma palavra que sai da boca de Deus, em Cristo, seu problema será resolvido conforme a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A questão é que muitas vezes nós estamos vazios e passando fome de uma palavra que sai da boca de Deus. Então, amados, todo o fluir da vida de Deus em nós já é possível. Não fique esperando por esse algo externo, busca entender, conhecer a respeito dessa vida. Em João capítulo 17, versículo 3, Jesus fala assim, que a vida eterna, que já começou por aqueles que adentraram essa porta, aqueles que acertaram com ela, aqueles que receberam a natureza divina, aqueles que nasceram de novo, que foram regenerados, esta vida eterna que já está dentro do espírito de cada um, é que conheçam a Deus como o único Deus e a seu Filho a quem Ele enviou. É conhecer a Deus, irmãos. Está o segredo de viver com essa natureza divina fluindo, exalando, e que as pessoas vão entender que de verdade somos diferentes, porque nós temos uma natureza diferente da carnal, temos uma natureza divina. E as características dessa vida, você sabe muito bem, mas quero lembrar você, Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25. Veja ali
as características dessa vida. Veja o que já está em você, meu irmão. Isso não é algo que vai vir de fora. Isso já está em você. Você acredita nisso? Levante a mão, quem acredita nisso? Então, se você acredita nisso, você tem que viver conforme a sua fé. Porque se você não vive conforme a sua fé, você não acredita de fato. Então você tem que entender, se você nasceu de novo, você já tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E domínio próprio não é controlar a raiva. Domínio próprio é controlar os impulsos sexuais. Controlar a raiva é temperança. É mansidão. Ai, estou precisando de domínio próprio. Domínio próprio é para questões sexuais, controlar o seu corpo. Veja, contra estas coisas não há lei. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo. Quem pertence a Cristo? Já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, se estamos andando por essa porta, se não queremos sair por ela, irmãos, vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, não vamos andar na natureza carnal depois que a gente entrou por essa porta. É fatídico que irmãos entrando por essa porta que é estreita e apertada, ficam ali, parece que exprimidos. Eu acho que eu quero sair, quero voltar, não sei para onde que eu vou, o que que eu faço e tal, não sei se eu estou, não estou. Irmão, só tem duas portas para entrar. Se você não quer entrar, sai para outra entrar. Dá lugar. Sai da porta. Fala, não, eu quero a porta larga mesmo. Mas você não quer a porta larga, porque você já conheceu a respeito da vida. E nós temos que tomar essa decisão. Se pertencemos a Cristo Jesus, estamos crucificando a carne, a natureza terrena. Tudo que você quer, tudo que você pensa, tudo que você deseja, tudo que você gosta, que vai contrário à palavra de Deus, tem que desaparecer. O problema é que a gente fica assim, vivendo com uma ambiguidade, né? Uma hora natureza carnal, outra hora natureza divina. Uma hora natureza carnal, outra hora natureza divina. Uma hora natureza carnal, outra hora natureza divina. Se você tem a natureza divina, por que você não busca crescer nessa natureza e ver que a natureza terrena vai estar de fato onde precisa estar, irmãos? Aí está a bênção, que poucos têm acertado com ela, que muitas vezes fica confundido na porta, não sabe se fica atrás da porta, se fica no meio da porta, não sabe se onde que eu vou, o que é isso, o que é seguir Jesus, o que é esse negócio. Eu acho que, não, irmãos, nós temos uma direção muito clara, nós temos que entender o que já temos, o que já está em nós. Se você entende que a vida plena, abundante, já está em seu espírito, você precisa urgentemente ver que esta vida vai sendo algo que vai fluir de você. Essa vida plena não vem porque o pastor impõe as mãos e ora por você, meu irmão. Não. Essa vida não vem de fora para dentro, ela sai de dentro para fora. Você está entendendo? Seus conflitos, suas angústias, suas tristezas, suas aflições, seus medos, mágoas, ressentimentos e dor, e tudo aquilo, irmãos, que passamos nesta alma, pode ser que estamos passando por ela, mas não é a nossa realidade. A sua realidade não é de dor, a sua realidade em Cristo não é de tristeza, a sua realidade em Cristo não é de angústia, de aflição, a sua realidade não é de medo, a sua realidade
É uma vida que flui, que transborda, integral, da parte de Deus, que tem que fazer transbordar sobre esta alma que está insegura, débil, fraca, que não crê. Compreende, irmãos? A questão com a nossa alma, essa natureza, que a gente fica debatendo com ela, uma hora a gente cede, outra hora não cede. Nós temos que entender aonde está a vida de Deus. Deus não é sentimental. Não fique querendo sentir emoções. Sentir agora, eu acho que, hoje, eu estou sentindo. Não, Deus não é sentimental, Deus é Espírito. Deus é Espírito, e a bênção está a partir do seu Espírito. Então o que devemos fazer, irmãos, entendendo com esta alma, é render, é quebrantar, é renunciar, é ser um sacrifício vivo. Sacrifício de quê? Da sua alma, daquilo que está no seu desejo, nas suas emoções, nos seus pensamentos, aquilo que está na sua vontade, aquilo que está nas suas emoções, tudo aquilo que te deixa transtornado e que te deixa com medo, que te deixa apático, que te deixa negligente, que te deixa inoperante, infrutífero, está na sua alma, na natureza terrena. Mas somos alguém que participa da natureza de Cristo. Somos alguém que participa da natureza de Deus. Nós precisamos entender isso como igreja. Nós precisamos entender isso, irmãos, para que possamos de fato ver que em Cristo estamos triunfando em toda e qualquer situação. Se está difícil, se está complicado, se está angustiante, se está aflitivo, essa não é a sua realidade, mesmo que você esteja passando por ela. Você está entendendo, querido? Não trate a circunstância como sua realidade. Então fala para a pessoa que está do seu lado, não trate as circunstâncias como sua realidade. Vamos para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz, ou seja, dessa vida que está em nós, consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, não a você. Agradável ao Senhor, não a você. Agradável ao Senhor e não a você. Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor, e você vai ver essa natureza divina, vai ver essa vida em abundância fluindo do seu interior, porque os rios de Deus não estão aqui nesse tablado. Os rios de Deus estão no seu espírito, e os rios de Deus correm a partir do seu espírito, que está regenerado. Vocês estão compreendendo, irmãos? Muitas vezes nós vivemos presos pela situação, pela angústia, vivemos presos pela aflição, pelo problema, achando que essa é a nossa realidade. Não é a sua realidade. Você que está em Cristo participa de uma natureza divina. E nós precisamos aprender, crescer nesta vida que Ele já nos deu. E vivendo de fato, passando por essas questões desta vida aflitiva, angustiosa, trabalhosa, difícil muitas vezes, passando como vencedores, que já somos em Cristo. Amém, queridos? Por isso somos um povo diferente. Você tem que discernir situações na sua vida. O que você não está vencendo? Você tem que discernir. Eu não estou vencendo isso e aquilo outro. Por quê? Faça perguntas e procure respostas na palavra. Aqui no domingo à noite, eu libero algumas respostas pela palavra. Mas se você é participante da natureza de Cristo, comece a perguntar: por que essa vida de Deus não está fluindo?
E ele vai começar a abrir seus olhos e comece a pedir, não para que Deus te abençoe, comece a pedir: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a aprender e a entender o que te agrada, qual é a tua vontade para isso, aquilo e aquilo outro. Porque muitas vezes o nosso derredor está nos tragando. Nós levantamos e muitas vezes vamos dormir como derrotados, como perdedores, como alguém que não sabe o que deve fazer, mas Cristo sabe todas as coisas, e essa vida já flui, essa vida já é possível. Então eu quero que você escreva essa palavra, eu quero que você digite essa palavra, e eu quero que você medite nessa palavra. Não paralise o que Deus te deu em Cristo para funcionar. Não paralise o que Deus te deu em Cristo para funcionar. Escreva isso. Não paralise o que Deus te deu em Cristo para funcionar. Deus nos deu uma vida divina para funcionar. Não paralise esta vida. Veja que ela está fluindo, funcionando, está sendo ativada. Disso se trata a obra completa de Cristo. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E esta vida tem que fluir, irmãos. Se você nasceu de novo, essa vida tem que fluir. Se você não nasceu de novo, procure conhecer a respeito do novo nascimento. Procure a ter a certeza, essa fé que brota de algo que está convicto no seu espírito. Porque quem tem o Espírito de Deus, sabe que é filho de Deus. Sabe que está salvo. Sabe que nasceu de novo. E sabe que adentrou por essa porta. E já tem essa vida fluindo. Então a coisa mais linda que tem, irmãos, é nós que entramos por essa porta, difícil, apertada, estreita. Muitas vezes estamos andando por este mundo corrupto, cheio de trevas, mas nossa realidade é uma realidade diferente. Nós entendemos e nós vivemos desde esta realidade, que em Cristo temos todas as coisas, e eu quero crescer nesse entendimento, quero ver que nada vai estar paralisando essa vida, nada, amém, queridos? Então fica de pé, abre sua Bíblia lá em Romanos, vamos ler junto, e a gente encerrará com este texto, Romanos capítulo 8, versículo 31, veja, se você trouxe Bíblia, olhe a sua Bíblia, se você tem no seu dispositivo do celular, olhe, se você não tem, olhe para o telão, e veja bem, amados, veja o que o apóstolo Paulo está dizendo: que diremos, pois, diante destas coisas? E essas coisas você tem que ler todo o contexto de Romanos atrás, para você ver a beleza que é a respeito desta vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas, irmãos? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, diga mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio de quem, irmãos? Por meio de quem? Por isso, irmãos, somos mais do que vencedores, não porque fazemos bons negócios, não porque as coisas dão certo nesta terra, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
Por meio dele, nós temos que aprender a andar por ele, por essa porta, e acertando por essa porta, vendo que esta vida que ele já nos deu, vai fluindo, nos nossos relacionamentos, nas nossas casas, no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos pais, na escola, no trabalho, aonde for, esta vida tem que estar fluindo, irmãos, porque já é realidade. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar desta vida que Deus já te deu. Nenhum problema vai tirar essa realidade que já é verdade em você. Nenhuma situação difícil vai abalar esta rocha que você está, meu irmão, minha irmã. Não importa a situação que você enfrente, que você passou, que está passando ou passará. Firma seus pés nessa rocha e comece a ver que esta vida de Deus vai fluindo. Vendo que esta natureza tem que ser alimentada, aprendendo a respeito dele, crescendo nessa vida, alimentando esta natureza, e você vai ver que a vitória já é garantida, porque nada pode vencer a Cristo. Nenhum medo, nenhuma incredulidade, nada pode vencer a Ele. Ele já é o mais, o melhor, o mais poderoso, e nós estamos nele, irmãos. Que você saia daqui com essa palavra de fé, e que você aprenda a viver por essa palavra de fé, porque vamos enfrentar problemas, dificuldades, situações difíceis, mas a sua realidade não é o que você está passando, a sua realidade é em Cristo, já é vitoriosa, já é cheia de paz, já é cheia de alegria, já é cheia de mansidão, já é cheia de domínio próprio, de fidelidade, de contentamento pleno, porque já somos abençoados. Amém, queridos? Que você saia daqui com essa palavra e aprenda a crescer nesse entendimento, a descobrir o que você tem, para que sua natureza terrena não ofusque a natureza de Deus dentro de você. Amém, queridos? Eu quero encorajar você, para que durante essa semana, você comece a fazer perguntas sérias. Senhor, eu quero ver essa natureza, eu quero ver essa vida fluindo, eu quero ver essa vida em abundância fluindo. O que impede essa natureza divina de fluir? Faça perguntas como essa, porque a vida de Deus, toda ela, já está em você. Amém? Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por esta vida em abundância, que estamos fundamentados nela. E que nada, Senhor, nesta vida pode nos separar dessa realidade. Nada nesta vida pode mudar o que o Senhor já fez. Nada nesta vida pode nos degenerar. Nada, Senhor, porque já somos regenerados. Abra os olhos do nosso entendimento. Ilumina-nos, Senhor, com esta tua palavra, com esta tua verdade, e vai trazendo libertação, em nome de Jesus, aos irmãos, ó Espírito, para que esta vida seja cada dia mais vista, esta vida em abundância que nós temos, ó Deus, o fundamento, vai sendo cada dia mais viva, mais viva, mais viva, Senhor, e aparecendo, e transbordante, em nome de Jesus. E que esta vida vá afetando nossas casas, vá afetando nossos relacionamentos, que essa vida vá afetando, Senhor, nossos casamentos, vai afetando nossos filhos, vai afetando nossos pais, e afete toda a nossa vida, Senhor, porque existe algo do Senhor fluindo, não é meu, é do Senhor. Oh Pai, eu clamo a Ti, que vai fazendo esta obra poderosa no meio da Reviver, Senhor, e vai ativando a Reviver nesta verdade poderosa, nesta palavra poderosa, nesta fé que é inabalável, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Um grande beijo no seu coração. Esteja conosco no meio da semana, nas nossas células, e que a vida de Deus esteja fluindo em você. Amém? Um grande abraço.